Os significados destas 32 palavras foram muito fáceis de entender. Naturalmente Kaiga as compreendeu. Mas a história do livro negro era confusa, portanto, ele estava um pouco com medo. E se aquilo fosse uma armadilha de algum tipo? Pensando nisso, ele riu de si mesmo. Atualmente ele era apenas um discípulo em julgamento da Torre do Céu. Quem iria ter o esforço em cuidar dele? Só olhando para o último par de linhas e seu significado, a razão pela qual o travesseiro de pedra negra se transformou em um livro negro foi provavelmente por causa de seu sonho esta noite. Por mais de um ano o travesseiro não se alterou, então de repente, depois do sonho ele se transformou em um livro. E isso deve estar conectado. É por causa de sua própria mudança que também mudou o travesseiro de pedra negra. Desde que fui eu quem levou ao nascimento deste livro, então este livro negro nasceu para mim. Assim, eu sou dono deste livro negro. Pensando nisso, Kaiga ainda hesitou. A escrita clara no livro afirmava claramente que ele deveria escorrer sangue a fim de conduzir. Pensando nisso, ele mordeu o dedo e pingou uma gota de sangue na página. Goteja, goteja. O sangue foi para a página, mas não houve alteração aparente. Depois de uma boa quantidade de tempo passar, a partir da página, uma luz negra começou a emergir. Seu corpo imediatamente se sentiu mal, pois as lesões de hoje cedo tinham começado a endurecer na dor. Sua cabeça também tinha começado a doer. Mordendo os dentes, ele continuou a suportar. Seu sangue continuou a fluir e a luz sobre o livro foi se tornando mais e mais brilhante. Depois de uma grande quantidade de tempo e esforço, Kaiyang quase desmaiou. Mas tinham ocorrido alterações substanciais no livro e a luz negra tinha começado a se mexer e contrair. E a partir do centro da página um pequeno vórtice apareceu. Depois disso, a partir de dentro do vórtice um redemoinho dourado podia ser visto. Kaiyang colocou um grande esforço para manter a mente clara olhando fixamente para a transformação na frente dele. Dentro do vórtice negro, um pequeno e brilhante objeto gradualmente saiu. Ele ficou chocado, pois não era realmente algo no livro. Mesmo que, enquanto ele estava pingando sangue e tinha algumas expectativas, ele não achava que era realmente verdade. Mas agora, bem na frente dele, as palavras de antes não eram falsas. Sangue é citado, o corpo dourado desce. Então, que tipo de corpo dourado é? Excitação cobriu o seu rosto pálido. Depois de um tempo e da coisa brilhante totalmente aparecer na frente dele, ele não poderia se impedir mais engolir um bocado de saliva. Não importava o quão rico era sua imaginação, ele não teria pensado que o corpo dourado seria assim. Essa coisa era um esqueleto dourado com cerca de 30 centímetros de altura e a primeira coisa que saiu foi o crânio deste esqueleto. O crânio de ouro apenas flutuou no topo da página do livro, sentando-se de pernas cruzadas como se estivesse em meditação. Cada osso iluminando a minúscula cabana de Kaiyang. O vórtice negro na página lentamente começou a recuar e tudo se reverteu para um estado calmo. Kaiyang tinha visto este crânio de ouro estranho aparecer, e por um tempo ele não sabia como reagir. Na página disse apenas como obter o corpo dourado, mas não disse o que fazer depois que ele saiu. Olhando para ele, ele achava que não era a coisa certa. O esqueleto de ouro na frente dele não tinha olhos, mas ele sentiu como se ele estivesse olhando para ele próprio. Obviamente não tinha qualquer boca, mas estava claramente zombando de sua fraqueza. Pensando nisso, Kaiyang ficou furioso e foi pegá-lo. Este pequeno esqueleto insignificante se atreve a ser arrogante. Ele não achava que quando foi pegar ele, o esqueleto de ouro voou em sua direção. Voando passando a sua mão e incorporando-se em seu peito. Isto foi um pouco assustador. Com o esqueleto esmagando em seu peito, ele gritou e em seguida, o esqueleto começou a emitir uma luz fluorescente e penetrou profundamente nos poros dos membros de Kaiyang. De repente, a dor explodiu por todo o corpo, mas a dor não era uma dor comum, mas uma dor nas profundezas de seus ossos. Ele respirou dolorosamente, caiu no chão, seu corpo curvado como camarão com ondas de cãibras.
Ossos em todo o seu corpo se despedaçaram naquele momento e ele não conseguia nem levantar um dedo, pois ele não tinha força. Esta não foi uma ilusão. Se você pudesse ver o seu corpo, então você poderia ver seus ossos sendo esmagados e ao lado de cada osso esmagado, havia uma camada de ouro enrolado. Continuamente reparando os ossos quebrados, mas muito mais lento do que a velocidade de danos. Quando o reparo foi concluído, ele foi esmagado novamente. Ossos humanos envolvem em torno da medula óssea e nervos da medula óssea. Qualquer pequeno toque pode lhe trazer um grande dano. Só podemos imaginar o sofrimento dele naquele momento. Em seu corpo, nenhum único osso não foi quebrado. Mesmo para os outros, mesmo que a sua força era milhares de vezes maiores do que a sua, eles teriam provavelmente desmaiado agora. Mas com Kai Yang, ele só podia sentir a dor 1000 vezes agora. Um grito trágico veio da cabana, não muito longe. Um discípulo irmão que estava fora para dar uma caminhada se assustou com o grito e rapidamente fugiu. De algum lugar, ele recebeu uma mensagem que veio deste corpo dourado, destruir a consciência de Kai Yang e tomar o seu corpo. Será que Kai Yang concordou? Mesmo que ele era incapaz de se mover, ele se esforçou para manter a consciência, ele nunca iria deixar o corpo dourado assumir o comando. O corpo dourado sentiu medo. Por isso uma e outra vez esmagou os ossos de Kai Yang, torturando seus nervos de modo que ele desmaiasse. Um deles era uma orgulhosa estátua dourada, o outro era alguém com um espírito indomável. Quem irá ganhar ou quem irá perder, não se pode ver o resultado. Kai Yang sabia que agora era realmente importante, ao contrário dos desafios anteriores com seus discípulos irmãos. Se isso fosse o seu eu passado, então ele teria desistido, mas agora ele não vai. Mesmo se doer como o inferno, ele vai aguentar. Sua consciência e o poder destrutivo do corpo dourado, ambos iniciaram um cabo de guerra. E o campo de batalha era o corpo de Kai Yang. Você puxa, eu puxo, e não deixando nenhum avançar uma polegada. Ao longo do tempo, Kai Yang ficou surpreso ao descobrir que a dor intolerável estava lentamente se reduzindo, ajudando a levantar o seu espírito e o encher de energia. Não é de se admirar. Depois que Kai Yang e o corpo dourado entraram em confronto uma e outra vez, os numerosos esmagamentos de seus ossos o haviam reforçado. Com seus ossos cada vez mais forte e os poderes do corpo dourado se tornando cada vez mais fraco, a dor assim, naturalmente se aliviou. A luta iria terminar em breve. Com os dados caindo a seu favor, a dor insuportável lentamente se tornou suportável, transformando em cócegas leves, em seguida, tornando-se como salpicos de água fria. Este sentimento era como aplicar o creme, permitindo seus milhões de poros para abrir e relaxar. Sentindo a luta desesperada do corpo dourado fez Kai Yang ficar furioso. Xingando em voz alta, ele esmagou a presença dentro dele. Dentro de seu corpo, tinha finalmente se acalmado. Um suspiro poderia ser ouvido, um suspiro cheio de conforto com um traço de grande alívio.